Então, nós vamos falar nesse momento sobre os revestimentos renais. Então, imagine o seguinte: nós estamos com o rim posicionado lá na cavidade retroperitoneal, né? E ele não tem nenhuma estrutura ligamentar, nenhum músculo que o sustente naquela região. Né? A única coisa que eu diria assim, olha, isso está preso ao rim e preso a um outro elemento anatômico, são os vasos. Então, o rim, ele tem uma artéria renal que penetra o parênquima dele e que, por sua vez, é ramo da aorta abdominal. Ele tem veia renal, que também está vindo lá do seu parênquima renal e tributa para a veia cava inferior. Então, os únicos elementos que eu diria assim que poderiam sustentar realmente o rim nessa parte posterior do abdômen são esses vasos. E eu não posso jamais atribuir a um vaso a tarefa de sustentar um órgão, principalmente um órgão de característica maciça, né, como a estrutura renal, que tem um peso. Então, isso automaticamente ocasionaria a queda do rim, e a queda dele faria com que a estrutura vascular sofresse um acotovelamento. Não é? O que acontece? O trânsito sanguíneo através desses vasos ficaria totalmente comprometido. Então, eu não posso atribuir isso ao vaso, nem à artéria e nem à veia. Embora sejam apenas eles, né, os únicos elementos a fazer essa ligação do rim com alguma outra estrutura naquela região. Então, para eu conseguir estruturar o rim naquele local, sem que eu exija desses vasos a ação de sustentar a estrutura do órgão, eu preciso colocar alguns revestimentos renais lá ao redor dele. E esses revestimentos renais, eles vão ser formados por tecido adiposo, nós vamos ter um grande volume de gordura ao redor do rim, e nós vamos colocar também naquela região algumas fáscias, né? Que é formada por tecido conjuntivo, para eu poder também conseguir ajustar essa cavidade naquela região. Então, o que nós vamos conseguir enxergar aqui? Ó? Essa figura que eu projetei para vocês, ela é um corte, né? Um corte sagital, não é um sagital mediano, é um corte sagital apenas, pegando o hemilado direito, portanto, você enxerga aqui, ó, o lobo hepático direito bem grande, tá vendo? Ó? Então, tá bem lá no extremo direito, ó. Olha só, toda a estrutura hepática aqui presente na imagem. Você enxerga o rim, aqui logo inferior a ele, ó. O pulmão aqui na parte superior, tá vendo? Ó? Ok? Então, se nós temos o pulmão aqui, temos o fígado logo abaixo, o diafragma está passando aqui, ó. Tá vendo? Ó, fibras do diafragma nessa figura, ó. Aquele centro tendíneo que eu conversei com vocês, que o diafragma tinha, e novamente fibras do diafragma aqui na parte posterior. Então, o que nós vamos falar nesse momento? Ó? Esta estrutura que você está vendo aqui, ó. Tá vendo essa lâmina brilhante aqui, ó? Entre o fígado, aliás, entre o rim e o fígado. Todos conseguem observar aqui, ó. Este elemento aqui é o peritônio. Tudo bem? Então, esta membrana aqui é o peritônio. Então, o que ela está fazendo, ó? Ela está vindo aqui do alto, ó, pegando aqui a estrutura do fígado, revestindo todo o órgão, todo o fígado. Tá vendo que o fígado brilha também, ó? Revestindo o fígado. A outra parte, ela faz uma pequena dobra aqui, ó. Se prende no diafragma, desce. Olha só a lâmina dela, ó. Passa frontalmente aqui ao rim, ó. E começa agora a revestir parte do intestino. Tudo bem? Então, olha só, uma cortina que está descendo aqui, ó, formando cavidade. Uma cavidade que está anteriormente a ela e uma cavidade que está posteriormente a ela. Então, esta região aqui, ó, começando aqui, vindo até os músculos, é o que nós chamamos de cavidade retroperitoneal. Tudo bem? Então, nesse momento, ele revestiu o fígado intimamente, tá vendo? Ó, a lâmina brilhando aqui no fígado.
desceu passando por parte do diafragma e escorregando aqui, olha, anteriormente ao rim. Ok? Então, isso formou uma cavidade aqui chamada de cavidade retroperitoneal. Nesse momento, o que foi feito aqui? Foi colocado gordura, né? Uma gordura que está logo atrás do peritônio, ó, e à frente do rim, e gordura que está também atrás do rim. Então, nós temos gordura à frente, na face anterior do rim, e gordura que está atrás, na face posterior do rim, ó. Você encontra aqui e encontra aqui, ó. Tudo isso dentro da cavidade retroperitoneal. Só que ainda foi necessário fazer um novo compartimento. E aí nós fomos lá na região do fígado, do M lado direito, e lá na região do diafragma, do M lado esquerdo, e prendemos uma fáscia, um tecido conjuntivo. Prendemos essa fáscia aqui na região do fígado, desse M lado, e lá no diafragma, do M lado esquerdo, por não ter o fígado lá, não é? E essa fáscia, ela fez assim, olha, ela desceu, quando chegou próximo ao polo superior do rim, ela se divide. E aí ela desce com uma lâmina pela face posterior, olha ela aparecendo aqui, ó. Uma lâmina descendo pela face posterior, outra lâmina descendo aqui, ó. Ok? Veja se você consegue enxergar nessa imagem aqui. Depois eu vou colocar uma outra imagem que evidencia melhor isso, ó. Ok? Ela vem aqui, ó, passa nessa região e se prende lá no fígado também. Ok? E ela vai então fazer o seguinte, essa fáscia, não é? Ela vai criar um espaço entre ela e o rim e um outro espaço entre ela e o peritônio. Ok? Então nós teremos um compartimento ali bem detalhado, bem organizado. Vamos tentar enxergar isso de uma outra forma. Vamos colocar assim agora, ó. Imagine que eu tenha aqui o peritônio, tenha a cavidade e nada mais. E eu vou começar a montar tudo isso. Então, o primeiro elemento que eu vou colocar aqui vai ser a estrutura do rim. Coloquei o rim, tá bom? Vou aqui no alto, prendo a fáscia. A fáscia desce, passa posteriormente ao rim e passa anteriormente ao rim. Então, nós vamos denominar a fáscia. A fáscia vai atender pelo nome de fáscia renal. Então, a fáscia renal, ela vai ter uma lâmina anterior e ela vai ter uma lâmina posterior. Então, fáscia renal, lâmina anterior, fáscia renal, aliás, fáscia renal, lâmina posterior, fáscia renal, lâmina anterior. Então, as duas porções da fáscia renal. Coloquei a fáscia, eu vou agora preencher os espaços. Então, quero primeiro preencher os espaços que está aqui, ó, entre as duas lâminas dela, na região que está o rim. Então, eu vou colocar gordura aqui, ó. Ok? Aqui dá para ver bem essa gordura, ó. Aqui também, ó. Essa gordura eu vou chamar de corpo adiposo perirenal. Então, corpo adiposo perirenal é uma gordura, é um tecido adiposo que está em contato íntimo com o rim, entre o rim e a fáscia renal. Sobrou esse espaço aqui, ó, entre a fáscia renal e a parede posterior do abdômen, entre a fáscia renal e o peritônio, ó. O peritônio aqui, a fáscia renal aqui, tem um espaço. Nós vamos preencher esse espaço aqui também, ó. Então, nós vamos denominar essa gordura agora de corpo adiposo pararenal. Ok? Então, nós temos o corpo adiposo pararenal, a fáscia renal, o corpo adiposo perirenal e só depois a estrutura do rim. Então, esses corpos adiposos, dessa gordura que nós temos aqui, eles criam uma espécie de uma almofada, não é? Que sustentam a estrutura do rim em sua posição correta e conseguem proteger o órgão
contra uma pancada, né, um trauma qualquer que acontece naquela região. É claro que não vai ser imune a tudo, né? Mas ele já cria uma sustentação, cria uma proteção para que você consiga privar o rim de situações que não sejam tão intensas, por exemplo, quanto um acidente, um trauma pérfuro cortante nessa região. Fora isso, ele consegue gerar uma proteção, ok? Olha essa outra figura, ó. Essa figura aqui te dá uma coisa assim um pouco mais realístico, não é? Daquilo que você vai encontrar, né, na estrutura anatômica. Não é tão fácil de discernir esses elementos. E aqui já é uma estruturação bem clara para você ter essa percepção e essa diferenciação. Então, olha só, o que está marcado em branquinho aqui, ó, é a fáscia renal, ó. Você percebe que ela sai lá da região hepática, desce pela face posterior do rim, ó, e vem até aqui na porção inferior dele. Segue anteriormente e volta aqui para a parte inferior, ó. Você nota que tem gordura dentro e fora. Tá vendo, ó? Dentro da cavidade da fáscia e fora da cavidade da fáscia. Então, olha só. Gordura para, gordura perirenal. Aqui na parte anterior, ó, gordura perirenal, gordura pararenal. Fáscia renal, lâmina anterior, fáscia renal, lâmina posterior. Tá bom? E este outro tecido que você está vendo aqui, ó, o peritônio, ó. Tudo bem? Fazendo o revestimento do fígado, descendo como uma espécie de cortina aqui na parte anterior do rim, para depois fazer o revestimento da parte de intestinos. Ok? Então, nesse momento eu consigo já ter uma definição. Então, veja se você compreende isso comigo. Ó. Numa vista lateral, eu consigo perceber que esta fáscia renal está presa lá na face superior, do lado direito, no fígado. Se eu estivesse do lado esquerdo, eu enxergaria que ela está presa lá na porção superior, lá no diafragma. Tudo bem? Tranquilos em relação a isso? E essa imagem, ela também me dá a percepção de que quando as lâminas descem, aqui na porção inferior, elas não se fundem. Tá vendo? Lá no alto, elas se prendem uma na outra, formam uma coisa única, né? Uma estrutura única. Na porção inferior, as lâminas anteriores a lâmina anterior e posterior, elas não se juntam, ficam uma estrutura aqui, ó. Por que que elas não se prendem nesse local? Porque saindo aqui da região do hilo renal, sai uma tubulação chamada ureter. E esse ureter, ele precisa seguir por este espaço, passar entre essa abertura não, né? Passar através dessa abertura, que é formada pelas duas lâminas da fáscia renal, e seguir em direção à pelve, onde ele vai, então, se conectar à bexiga. Então, essa região aqui, ó, ela ficará sempre aberta. Talvez um pouco mais em alguns indivíduos, pouco menos em outros. Mas sempre haverá uma abertura aqui. Antes que a gente mude a figura, eu preciso fazer um comentário. Presta atenção nisso. Esta fáscia, antigamente, ela foi denominada de fáscia de Gerota. Ok? Fáscia de Gerota. Então, em algum momento aí nas aulas de vocês, onde vocês discutem casos clínicos, é possível que apareça esse termo. É uma lesão ali na região interna da fáscia de Gerota, um abscesso renal que drenava para a região da fáscia de Gerota. Então, o que que é isso? Imagine que você tenha algum componente inflamatório, né, oriundo de um trauma mecânico, químico ou infeccioso, não é? Que esteja drenando para a região da fáscia de Gerota. O que que você compreende, então? Que esse pus, ele poderia cair aqui, ó. Se ele cai aqui nessa região interna da fáscia de Gerota, ou seja, que hoje é chamada de fáscia renal, o que que você espera? Que ele escorra e venha para a parte inferior da face, ó.
Como nós estamos vendo que essa fáscia, ela é aberta aqui, ó, é possível que esse conteúdo exudativo, ele passe por essa abertura e desça junto com o ureter, pela face externa do ureter, e vá lá para a região da pelve, no mesmo local onde se encontra a bexiga. Tudo bem? Então, esse detalhe ele é importante, porque às vezes aparecem perguntas assim para você. Se nós tivermos uma ruptura da parede renal, com extravasamento do conteúdo exudativo, né, para a parte externa do rim, esse conteúdo poderia ser encontrado onde? Então, onde é o local que você poderia alojar? Isso pode ir lá para a região pélvica. Você fala, mas como que vai sair lá da região renal e vai se deslocar lá para a região pélvica se o rim é todo revestido? Isso pode acontecer porque esse revestimento ele não tem fusão na porção inferior do órgão. Então, as duas lâminas anterior e posterior da fáscia renal, antiga fáscia de Gerota, elas não se unem. E isso permite a passagem desse conteúdo, né, através das duas lâminas, e ele pode, então, parar na porção mais baixa da cavidade, que seria a cavidade pélvica. Ok? Então, isso pode acontecer devido a esse detalhe da fáscia de Gerota. Tranquilos? Deu para perceber isso aqui legal? Muito bem. Um outro detalhe ainda nesta figura, né, que eu gostaria que vocês também se atentassem aqui. Quando nós observamos esse corte sagital, eu tenho a percepção de camadas de tecido que eu vou precisar passar, caso eu queira fazer uma incisão cirúrgica, para poder acessar esse rim. E talvez drenar esse abscesso, ou então talvez remover esses cálculos que o Silvio tinha mencionado ainda há pouco, né? Então, se nós estivermos entrando, né, fazendo esse acesso cirúrgico aqui pela parede posterior, né, o que nós encontraríamos pela frente? Quais seriam as camadas de tecido que eu teria pela frente? Então, a primeira estrutura que você enxerga aqui, ó, a pele, né? Logo depois da pele, quem que eu tenho? A tela subcutânea. Imediatamente após a tela subcutânea, eu encontro uma fáscia superficial. Na sequência dessa fáscia superficial, vem uma parede de músculos. Logo após os músculos, uma outra fáscia. Esta fáscia que está aqui, ó, é denominada fáscia transversa. O motivo disso, a parede abdominal, a maior extensão dela é formada pelo músculo transverso do abdômen. Então, a parede revestida por um tecido conjuntivo vai ter o nome de fáscia transversa. Faço a incisão aqui da fáscia transversa e eu então encontro uma gordura. Gordura para-renal. Logo depois, eu encontro a fáscia renal. Qual parte? A lâmina posterior dela. Na sequência, eu encontro aqui o corpo adiposo perirenal. E a partir daí, eu estou em contato com o rim. Ok? Então, para eu poder acessar esse rim, passar por todos os revestimentos dele, primeiro eu preciso passar pela parede abdominal, né? Aqui nesse caso a parede posterior. Logo depois, os corpos adiposos, tanto para quanto pele. E entre eles, a face, a lâmina posterior da fáscia renal, que é a antiga fáscia de Gerota. Tranquilos? Deu para compreender isso? Tudo bem? Alguns de vocês poderiam me perguntar assim, professor, e se eu entrasse pela face anterior, não pela parede posterior, entrasse pela face anterior, pela parede anterior do abdômen, poderia ser feito isso? Poderia. Só que quando eu entro pela parede anterior, eu vou estar em contato primeiro com todas as vísceras do abdômen. Ok? Assim que eu faço a incisão da parte muscular e entro dentro da cavidade do abdômen, eu vou entrar em contato com as vísceras abdominais.
E nesse momento, para eu poder passar por essa região, eu vou ter que incisar essa membrana, que é o peritônio. Então, o que isso vai me trazer de complicação? O peritônio, ele reveste uma grande parte das vísceras abdominais. E essas vísceras são extremamente irrigadas. Então, quando você incisa a estrutura peritoneal, você corre o risco de ter uma propagação infecciosa naquele local, e se houver essa propagação, ela pode acessar facilmente a corrente sanguínea e gerar um quadro infeccioso generalizado. Então, uma lesão no peritônio pode causar uma peritonite. Dessa peritonite, eu posso ter um quadro infeccioso generalizado nesse indivíduo. Isso pode levá-lo a um quadro de morte, talvez. Então, quando você precisa fazer o acesso pela face anterior, eu preciso ter, né, essa informação, levar em consideração isso, que obrigatoriamente eu teria que passar pela membrana do peritônio. Se eu fizer esse acesso pela face posterior, eu consigo acessar o rim sem ter que fazer a incisão do peritônio. Tá bom? Então, essa imagem na face aqui lateral, né, no corte sagital que nós estamos fazendo análise, ela nos dá esses detalhes, né, essas informações, que eu preciso que vocês guardem aí. Aqui nós temos um outro corte. Esse corte agora é um corte transversal. Professor, Não. o músculo transverso, ele vai até atrás, nas costas, para cobrir a parte posterior? A diferença no trajeto dele é que ele não vai chegar com o seu ventre até a parte posterior completa. A estrutura ventral dele, né, a parte vermelha ali, a carne da musculatura, você vai encontrar até mais ou menos uma linha que passa na metade da parede posterior. Imagine o ângulo inferior da escápula. Imagine uma linha descendo na região do ângulo inferior. Até essa linha, você vai encontrar a estrutura ventral do músculo, a parte vermelha. Dali para diante, você vai encontrar o tendão dele. Ok? E aí ele fecha o restante da parede. Tá. Ficou claro? Uhum. Ô, professor, então a incisão é póstero-lateral, então? Correto? Isso. Na maioria das vezes, sim, Silvio. Somente quando você realmente precisa fazer um acesso na porção anterior do rim, né? Onde não é possível, seria muito complicado